Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Bem, Deus abençoe você, começando agora o episódio número 12 do nosso Catequizandis Rudibus. Bom, no nosso último episódio, eu disse que nós vamos começar a esmiuçar o credo. E aí eu vou começar agora a utilizar os dois, o credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. A gente fez uma pausa aí para explicar a questão dos credos, mas na verdade eu acabei nem falando que não existe só esses dois, viu? Existem na história da igreja muitos outros credos, que são como essas convenções que foram sendo assinadas pelos bispos em sínodos, em concílios, ou seja, essas reuniões dos bispos, onde eles vão esclarecendo, deixando cada vez mais clara, mais definida, mais ajustada, finamente ajustada a fé que nós recebemos dos apóstolos para evitar as famosas heresias, os erros, as falsas doutrinas. Lá no episódio número 10, aqui do nosso Catequizandis Rudibus, a gente respondeu aquelas perguntas, né? Deus existe? Porque é o que nos ensina o primeiro artigo do credo. É a resposta dessa pergunta. Eu coloquei lá, Deus existe, né? Como nós podemos ter certeza de que existe Deus, né? Ou de que Deus existe? Então foi o que a gente respondeu no episódio número 10. Eu queria voltar, não é voltar propriamente dito, mas lá na pergunta número 22 do Catecismo de São Pio X, o que nos ensina o primeiro artigo do credo? Então a resposta é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então eu gostaria agora de ler esse primeiro artigo do credo no credo de Niceia e de Constantinopla, né? O credo niceno-constantinopolitano. Então o credo dos apóstolos é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então a primeira parte, porque a gente vai separar e vai estudar cada uma das partes. A primeira parte é creio em Deus, vírgula, creio em Deus. Depois, Pai Todo-Poderoso. Então Deus é Pai Todo-Poderoso. Não é? Geralmente a gente fala creio em Deus Pai, e aí a gente pensa que é todo-poderoso. Não, a primeira partezinha do artigo é creio em Deus. Não é creio em Deus Pai, é creio em Deus, vírgula, Deus é Pai Todo-Poderoso, vírgula, Deus é Criador do céu e da terra. Seria isso, só para deixar bem claro, tá bom? Lá no outro credo, o credo de Niceia, de Constantinopla, fica muito mais evidente. Está escrito assim lá: creio em um só Deus, vírgula, Pai Todo-Poderoso, vírgula, Criador do céu e da terra, vírgula, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tá bom? Só para a gente ler de novo aqui o primeiro artigo do credo. E aí a gente viu no episódio 10 o que significa creio em um só Deus, ou creio em Deus. Então, uma pequena revisão, né, do que a gente viu no capítulo 10, ou seja, no penúltimo. A primeira afirmação da nossa profissão de fé, ou seja, da fé que a gente professa, que é caminho da nossa salvação, é creio em Deus. Ela é a mais fundamental. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que a gente crê em Deus. Então, todas as outras coisas que a gente for dizer dependem dessa afirmação, da afirmação de que existe Deus. Então, o que a gente vai fazendo depois, com as outras verdades de fé, é conhecer um pouco mais daquilo que Deus contou de si mesmo, daquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Então, comparando as duas versões do credo, o credo de Niceia e Constantinopla, ele deixa já muito mais evidente que a gente crê em Deus, sim, mas a gente crê em um só Deus, que Deus é um só, é único. E além de Deus não existe um outro Deus. Existe uma só essência, uma só substância divina. Então, beleza, a gente acredita que existe um só Deus. Que existe Deus e que Ele é um só. Agora vamos continuar porque nós fizemos outras afirmações que a gente vai precisar esclarecer. Então, a pergunta número 24, lá do Catecismo de São Pio X, é: por que se diz que Deus é Pai? Então, a gente diz o primeiro artigo do credo: creio em Deus, vírgula, Pai Todo-Poderoso. O outro: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Então agora a gente falou que a gente crê em Deus e que Ele é Pai e que Ele é Todo-Poderoso.
Então a gente vai ver cada uma dessas afirmações agora. Então a pergunta 24, por que a gente está falando que Deus é Pai? Eu vou ler a resposta que está lá no Catecismo de São Pio X, que é super direta. Deus é Pai. Número 1, Ele é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é, do Filho. Eu vou explicar isso melhor. 2, Ele é Pai porque Ele é Pai de todos os homens. Ele os criou, Ele os conserva, Ele os governa. 3, Ele é Pai pela graça de todos os bons cristãos, razão pela qual eles são chamados filhos adotivos de Deus. Então, 1, 2 e 3, são 3 afirmações aqui. Eu vou explicar a número 2 primeiro, vou começar fora de ordem. Primeiro, Deus é chamado de Pai, por quê? Porque Ele criou o mundo, Ele criou todos os homens, Ele governa os homens, Ele conserva os homens na sua existência. Então, num sentido figurado, a gente pode chamar Deus de Pai. Nesse sentido, Ele é Pai de todos, Ele criou todos, mas esse é um sentido figurado só. Por que só um sentido figurado? Porque nós não somos da mesma natureza de Deus. Lembra daquela expressão, filho de peixe, peixinho é? Então, um peixe não dá à luz um passarinho, e um passarinho não dá à luz um cachorro. Então, o cachorro dá cachorro, vaca dá vaca, tem a natureza canina, a natureza bovina, a natureza suína, e a natureza humana, e a natureza divina. Mas eu sei que às vezes você aí na sua casa, meio sem vergonha, fica todo emocionado com aquele cachorrinho, o Toby. O Toby é tão fofinho. O Toby é tão lindinho, que aí você olha pro Toby, ele balança o rabinho, olha aquela carinha toda dengosa, e você fala, ai Toby, cadê o Toby do pai? Vem com o pai, vem com a mãe. Ah, cadê o Toby do papai? Cadê o Toby da mamãe? Eu sei que a gente se coloca na posição de papai, de mamãe, né? Agora tem a famosa expressão pai e mãe de pet, né? A gente brinca assim com o cachorro, mas é uma brincadeira, né? A gente está brincando. Então a gente está falando num sentido figurado, é uma brincadeira com o cachorro, com o gato. Se a gente tomar isso a sério, aí a gente vai se enfermar, a gente vai ficar doente. E nós já estamos vendo muitas pessoas doentes porque elas estão tomando muito a sério isso de querer ser pai ou mãe de animais de estimação. Nós somos de naturezas diferentes, nós não somos pai de nenhum cachorro, pai de nenhum gato. É uma pequena analogia. Nessa mesma analogia, Deus é pai de todos nós. Mas é diferente dizer que Ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por quê? Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, é Deus, é da mesma natureza de Deus. Então, no sentido essencial de natureza, só Jesus é Filho de Deus. Tanto é que quando nós formos falar de Jesus no credo, a gente vai falar, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, nesse sentido de essência, de natureza, Jesus é único Filho de Deus, não tem um outro. E como a gente sabe isso? A gente só sabe isso porque Jesus contou. Mas isso já é assunto para o nosso próximo episódio. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!